Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, sobre o significado da Páscoa. Já tem vídeo no canal, tem 4 vídeos, foi feito bem, os vídeos bem pequenos para que vocês possam assistir, né? Para quem não tem muito tempo, assistir de um em um para não ficar muito tempo num vídeo e às vezes a pessoa tem mais o que fazer e aí acaba não assistindo o vídeo inteiro, né? Então foi pequenininho para que todo mundo possa ver e depois cuida dos seus afazeres, né? Possa entender o significado da Páscoa. Então, ó, eu vou fazer um resumo, um pequeno resumo. Vou fazer direto agora, do começo até chegar ao Senhor Jesus. Mas antes, vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, estou aqui, Senhor, na tua presença, Pai, para pedir ao Senhor perdão por tudo que fiz de errado. Senhor. Perdoe-me, Senhor, os pecados que eu lembro e os que eu não lembro também, Senhor, que o Senhor possa me perdoar. E pedir ao Senhor para que o Senhor fique comigo. Me ajude, Senhor, aqui na leitura da Bíblia. Fique conosco, fique com todos que estão assistindo o vídeo, Senhor. Abençoe, ajude-os, dê entendimento, sabedoria, para que possa entender a tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, nos molda, nos faz ficar pelo menos um pouquinho parecido contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter dado a vida eterna para nós. Obrigado pelo Senhor estar nos sustentando, nos ajudando, para que possamos nos manter fiéis no teu caminho, Senhor. Cuide de nós, Senhor. Precisamos do Senhor. Nos dê sabedoria, entendimento e discernimento, Pai. É a Senhora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, esse resumo da Páscoa nós temos que começar onde? Lá, depois de Noé, teve o dilúvio, aí Deus falou com Abrão, o nome dele era Abrão antes, né? E prometeu a ele que ia dar a terra prometida para ele e para os descendentes dele, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai ler de Abraão até chegar ao Senhor Jesus, porque vai ficar muito longo. Porque a gente vai ler o seguinte: eu fiz aqui um resumão, mas está dentro da palavra, não estou inventando nada, está dentro da palavra. Esse resumo sobre o significado da Páscoa, que tem muita gente que não conhece. Então, se você conhece, ótimo, mas passa para alguém que não conhece o significado da Páscoa. A Páscoa ela é uma celebração judaica, né? Que foi dada por Moisés, que seguiu uma ordem de Deus. A Páscoa está ligada à morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. A primeira Páscoa realizada foi no mês de Abibe, que posteriormente foi chamada de Nissan, que corresponde março ou abril em nosso calendário. A palavra Páscoa vem do hebraico, que significa pesa, que é passar por cima. E faz uma referência na ocasião que Deus enviou a 10ª praga no Egito, onde o povo de Deus ficou cativo por mais ou menos 400 anos. Deus tinha avisado a Abraão que os descendentes dele
ficariam cativos. Aí, o que eles fizeram para se tornar cativos? A Bíblia não fala, e nós não sabemos. Mas se Deus determinou assim, porque algo fizeram, né, na época, que não agradou o Senhor, né? Que realmente teve bastante erro. Se você vê aí toda a história de Gênesis, Êxodo, então o povo teve muito erro, né? Inclusive Abraão errou, mentiu que Sara era sua irmã, na verdade era esposa. Depois veio o Isaac, né? Depois veio o primeiro filho dele, com a Agar, que não era o filho da promessa, porque Deus tinha prometido a ele que ia dar um filho da promessa para ele, que era dele e da Sara. Mas o que aconteceu? Sara achou que estava muito velha, praticamente não confiou nos poderes do Senhor, né? E o que ela fez? Ela pegou a escrava e falou para a escrava deitar com o marido dela, com o Abrão, para que desse um filho para ela. Ela falou que ela não ia poder mais ter filho, e nem o Abraão, que eles eram muito idosos. Então, ela fez exatamente isso. E Abraão aceitou, aconteceu, né? Nasceu o outro filho. E daí por diante a gente tem toda a história, tá? Passo a passo aí nos vídeos, estão gravados. A gente não vai contar tudo, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas a gente vê que aconteceram vários erros. Depois de Isaac também teve erro, né? A esposa de Isaac errou, nasceu Jacó e Esaú. O pai preferia Esaú, a mãe preferia Jacó. E aconteceu toda aquela mentira, enganou o Isaac. E tem toda a história que está contada passo a passo aí nos vídeos anteriores. Então a gente sabe que teve os erros, continuou com a família de Jacó, né? Jacó teve 12 filhos, uma filha, e a história continuou com ele. Mas os filhos pecaram, né? A gente sabe que eles pecaram. E aí que entra a história de José, porque José era o filho preferido de Jacó, né? Porque era filho da mulher amada dele, né? Da Raquel. Então, o que os irmãos fizeram? Além de outros erros que houve, né? Que está aí contado aí no canal, eles pegaram com inveja de José, eles resolveram matá-lo. Jogaram lá numa cisterna, num poço, mas um dos irmãos falou: não vamos matar não, vamos vender ele como escravo, porque ele é nosso irmão, e não vamos fazer isso com o nosso irmão. Então venderam ele como escravo. Aí é que vem a história dos cativos. Como eles ficaram cativos no Egito, porque José foi vendido lá para o Egito. Então José foi para lá, ele foi como escravo, mas a gente sabe que José sempre foi um homem muito temente a Deus. Ele enfrentou tudo que tinha de enfrentar lá, os sofrimentos, mas ele não desistiu do Senhor. Ele foi firme, né? Foi fiel. E superou, aguentou todas as tentações e não cedeu. E o Senhor era com ele, ajudou ele, ele venceu. E depois do que ele fez para Faraó, né? Todos os significados do sonho que Faraó teve, José revelou para ele através de Deus, né? Deus é que falou.
José simplesmente revelou o que Deus havia falado. E por isso que José se tornou, o faraó colocou José como o governador de todo o Egito. Ele era uma autoridade muito grande. Acima dele só tinha o faraó. Então, ele mandava em tudo. Acima dele só tinha faraó. E ele mandava no restante em tudo. Ele foi um grande homem, mas nunca esqueceu de Deus. Ele não esqueceu da sua vida que ele tinha, do Deus vivo que servia. E depois o pai ficou sabendo, né, que ele estava vivo, que até então eles tinham mentido, os irmãos tinham mentido para o pai, que ele estava morto. Mas depois Jacó ficou sabendo e José mandou buscar toda a família para o Egito, porque onde eles moravam estava tendo muita fome. Então foi todos os familiares, né, todos para o Egito. Lá eles começaram a viver a vida deles ali onde José estava ajudando. Então ali eles tinham tudo, né? Tinham mantimento, tinha a terra para plantar, para colher, para os animais, eles tinham tudo com José. Mas ia se cumprir a palavra do Senhor que falou que eles iam ficar cativos, né? Ia ser escravos. E aconteceu que José morreu. Aí veio outros, aí morreu também Faraó, aí veio outros faraós, né? Foi passando. E outro faraó não conheceu José, ou não quis, né? A gente não sabe. Na Bíblia fala que o faraó, com medo, né, do povo, que o povo era muito, estava se tornando um povo muito grande, muito numerosos. E o faraó ficou com medo. Falou, olha, se esse povo continuar crescendo dessa forma, eles vão tomar o Egito. E nós vamos acabar virando escravo deles. Então isso é o quê? Isso aí é coisas que o Satanás põe na cabeça, os pensamentos ruins na cabeça das pessoas, né? Então o faraó estava agindo, por trás dele era simplesmente o inimigo, né? E foi isso que ele fez. Ele falou, vou transformar esse povo, vou parar esse povo. Só vai deixar as mulheres, as que nascerem. Todos os homens que nascerem a partir de agora vão ser jogados, todos os bebês que nascerem sexo masculino vai ser jogado no Rio Nilo, para que morram e não tenha mais homens, porque os homens tinham mais força, mais poder, poderia enfrentá-los, né? E assim ele fez, ele jogava, mandava toda mulher grávida, já ficavam de olho nela. Quando nascia o bebê, os soldados lá, do faraó ia lá, catava o bebezinho e jogava no Rio Nilo. Olha só o tamanho da maldade, da ruindade, gente. Mas tinha um casal muito temente a Deus, que era a Joquebede e o Anrão, que eram os pais do prometido de Deus, né? Que iria salvar aquele povo. E quando a Joquebede ficou grávida, ela ficou com muito medo. Muito medo de que nascesse um homem e ia ser jogado no Nilo, né? Iam matá-lo. Aí o que aconteceu? Nasceu o homem. E ela ficou com muito medo. Muito medo. E ela falou pro Anrão, pro esposo dela, falou, não vou deixar que mate o meu filho. Não vou. Eu sei que ela escondeu ele durante 3 meses. Depois, vendo que não podia mais esconder, o que ela fez? Antes
ela pegou e construiu tipo um barquinho de... E vedou todo o barquinho, né? Um bercinho, assim, bem produzido, imagino eu, né? Para não entrar água e não afogar o bebezinho. Colocou esse bebê nesse cesto e colocou nas margens do Rio Nilo. E a irmã de Moisés, a Miriam, ficou olhando. Nisso, a filha do faraó, a princesa, ela achou, né, com a funcionária dela lá, com uma ama dela. Com a ama não, né? Com uma funcionária mesmo que trabalhava para ela, fazia as coisas todas como esse povo todo precisavam mesmo, né? De alguém para ajudar até se vestir. E ela falou que tinha um bebê que estava chorando no cestinho. Aí ela falou, vamos ver. Pegou, trouxe o bebê. A princesa se encantou com o bebê e falou para ela, vou levar comigo. Vou levar, mas ele está chorando muito, ele está com fome. E isso, a Miriam estava escondida e viu a princesa falar que ia adotá-lo, mas não sabia o que fazer para amamentar o bebê. O que ela fez? Ela saiu correndo e foi até a princesa e falou, olha, princesa, eu sei uma mulher que tem bebê e tem leite, ela pode amamentar. A princesa falou, então vai buscar ela para amamentar. Eu sei que quem amamentou Moisés foi a própria mãe, a Joquebede, porque a Miriam foi até a mãe voltou lá e alimentou o bebê. O bebê ficou com a Joquebede por um tempo, com autorização da princesa, e o rei não pôde fazer nada, né? Porque a princesa adotou. Então seguiu-se, né, o caminho, por aí seguiu. Moisés se tornou um homem forte, sábio, né? Aprendeu todas as coisas ali no palácio, aprendeu ler, escrever. Tudo o que Deus precisava que ele aprendesse, ele aprendeu ali. Porque o Senhor ele faz as coisas que são maravilhosas, a gente não entende, né? Mas ele faz tudo bem certinho, as coisas caminham de um jeito que é impressionante, mas dá tudo certinho. Então Moisés cresceu, Moisés estava com 40 anos, ele já sabia que ele não era filho legítimo da princesa e soube que ele era filho, né, de Joquebede e que era um hebreu. E ele andando por lá, passeando pelo Egito, ele viu um dos seus irmãos, um hebreu sendo agredido pelo um soldado, né, de Faraó, pelo um egípcio. O que ele fez? Ele foi lá para socorrer o irmão dele, o parente dele, e acabou matando, né, o soldado, né, do Egito, acabou matando. Nisso, o que aconteceu? O faraó ficou sabendo. E aí, o que acontece? Manda matar ele. Matou um soldado para defender hebreu, então você vai morrer. E ele teve que fugir, né, gente? Ele fugiu. E estava tudo dentro dos planos de Deus. Nada que aconteceu foi por acaso, né? E Moisés fugiu e passou pelo deserto e chegou até Midian. Lá em Midian, ele encontrou uma família e ficou com essa família, né? Se hospedou lá e acabou casando com a Zípora, que se tornou esposa dele, tiveram 2 filhos. E o tempo foi passando, ele virou pastor de ovelhas, mais um aprendizado, né? O Senhor
deu para ele. Então ele teve muito aprendizado, aprendeu tudo lá no Egito, com o faraó, no palácio, e depois aprendeu no deserto, atravessando o deserto. A gente imagina que, na Bíblia não fala, mas imagina que para atravessar um deserto é muito difícil. Ele deve ter sofrido muito, ter aprendido muito ali, né, para chegar até Midian. E lá ele viveu, ele já estava, o tempo foi passando, ele já estava com 80 anos. E aí, um dia ele estava levando as ovelhas, né, para pastar. E o Senhor chamou ele. O Senhor falou com ele, né? O Senhor apareceu numa sarça ardente. Aquilo nunca queimava. Aquela sarça não queimava, tinha fogo, mas ele observou que aquilo não queimava. Ele falou, mas o que é isso? Deixa eu ver. Quando ele foi subir para olhar, o Senhor falou para ele tirar os sapatos, sandálias dos pés, porque era um monte sagrado. E o Senhor falou com ele, falou, olha, eu sou o Deus dos teus pais, sou o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, Jacó, Israel, eu sou o Deus deles, e eu quero que você volte ao Egito para salvar o meu povo que está sobre castigo lá do Egito. Estão mantendo eles como escravos e estão sofrendo todo tipo de castigo lá. E, resumindo, né, Moisés teve que ir porque Deus mandou, ele teve que ir. Eu sei que Moisés voltou, se encontrou com o Arão no meio do deserto, acabou indo até Faraó, chegou até Faraó e falou tudo o que Deus tinha mandado falar. Exatamente o que o Senhor mandou falar. E aí, o que acontece? O Faraó não quis saber. Falou, não vou mandar, nenhum dos escravos vai sair daqui. E Moisés falou para ele, falou, olha, você tem que deixar os filhos de Israel sair, porque se você não deixar, vai acontecer que o Senhor vai mandar uma praga e vocês vão sofrer todas as consequências. Nisso, Faraó não quis saber. Falou que não. E aí veio a primeira praga, depois veio a segunda, veio a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e o Faraó não deixava os hebreus sair, não libertava. E aí Moisés falou, olha, Deus manda avisar que tem a última praga, essa praga, ela é terrível, é a morte dos primogênitos. Mas o que Faraó fez? Mais uma vez, não acreditou, ou acreditou, mas achou que fosse falar com Moisés e Moisés ia acabar com a praga e não ia deixar acontecer, né? Penso eu, né? E aí, ele não deixou. Falou que não, mas Deus já sabia de tudo, né? Então Deus já tinha avisado Moisés. Falou, Faraó não vai aceitar. Você vai avisar todos os hebreus e cada um vai pegar uma ovelha ou um cabrito de 1 ano sem defeito e cada família vai fazer a sua Páscoa dentro de casa. Então, cada família, se achar que uma ovelha, um cordeiro é muito grande para eles, então eles se juntam, né? Pega 2 famílias que moram perto, junta a família ali e vão comer junto. Então vai assar, não podia cozinhar, tinha que assar mesmo e comer todinho. Se sobrasse era para queimar no dia seguinte. E comer junto com ervas amargas, que era para lembrar, né, de todo o sofrimento, e com pão sem fermento, que é o pão ázimo, sem fermento.
e que eles deveriam de comer dentro de casa. Ia chegar o dia, né? E então Moisés avisou, né? Todo o povo, falou: vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e vão fazer o seguinte: no 10º dia no 10º dia do mês, vocês vão pegar esse cordeiro e vão separar. Vai separar, e no 14º dia vocês vão matar, né? Vão sacrificar esse cordeiro e vão pôr o sangue numa bacia e vão passar nos batentes das portas. Vai pegar o sangue e passar com um hisopo nos batentes das portas de cada filho de Israel. E fazendo isso, todos devem permanecer dentro de suas casas. Não vão sair. Fechem a porta e não vão sair para fora de jeito nenhum. E foi assim que eles fizeram, né? Sacrificaram o cordeiro, assaram, levaram para dentro de casa, se reuniram, né? Cada família ali com o seu cordeiro, com os seus pães ázimos e as ervas amargas. Fecharam as portas e passaram o sangue antes nas portas, nos batentes da porta, e fecharam a porta. E ficaram dentro de casa, como o Senhor tinha ordenado, né? E aí, o anjo da morte passou. À meia-noite ele passou. Então, aonde não tinha a marca do sangue, onde não tinha o sangue aspergido ali, passado nos batentes da porta, todos os primogênitos morreram. Todos, inclusive o primogênito do rei. E também as crias dos animais, né? Todas as primeiras crias dos animais, todos morreram. Não havia uma casa dos egípcios que o primogênito não tinha morrido. Mas, gente, olha só. Pela obediência a Deus, quando nós temos que obedecer a Deus, pela obediência a Deus, os israelitas, os hebreus, eles fizeram exatamente o que o Senhor mandou. Passaram sangue, ficaram dentro de casa, não aconteceu nada com eles, nenhum do primogênito. E nem com as primeiras crias dos animais também não aconteceu nada. Por quê? Pela obediência, obedeceram o que o Senhor mandou. Fizeram tudo direitinho. Esse cordeiro foi sacrificado, o sangue dele foi passado na porta. Eles ficaram quietinhos ali, guardados dentro de casa. Nada aconteceu. Então, assim, o faraó deixou o povo ir embora. Deixou embora, eles passaram, né? Eles passaram pelo rio, pelo mar. O Senhor abriu o mar vermelho para eles passarem e não aconteceu nada com eles. Mas o faraó e o seu exército resolveram seguir e buscar eles de volta. Só que quando eles estavam no meio do mar para atravessar, o Senhor fechou o mar novamente. E aí todos morreram. Mas os filhos de Israel, todos salvos. Inclusive, junto com o povo de Israel, com o povo hebreu, ainda tinha povo do Egito que foram junto, né? Acreditaram e foram no momento, né? Então, gente, o que isso mostrava para o povo daquela época? Falava: olha, isso aqui, essa salvação que vocês receberam agora, vai ser uma salvação mais lá para frente. Vai acontecer. Mas vai acontecer de uma vez por todas, né? Então, isso que aconteceu foi
a primeira Páscoa, eles comeram dentro de casa lá e o anjo passou por cima, que chama passagem, que matou os primogênitos. E depois chegou até o Senhor Jesus, depois de muitos anos, cumpriu todas as profecias que os profetas haviam já falado, e chegou ao Senhor Jesus. Quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista já tinha entendido perfeitamente o que tinha acontecido no passado, lá no Egito, na saída do povo, né? Do Egito. Ele entendeu, por isso que ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque todos os animais que eles sacrificavam para expiar os pecados, né? Cada pecado que fazia tinha que pedir perdão, mas tinha que sacrificar um animal perfeito, sem nenhum defeito. Isso por longos anos foi feito essas expiações. Mas quando chegou no Senhor Jesus, ele era o Cordeiro que tinha sido morto lá na fundação do mundo. Ele era o Cordeiro. E ele veio, na época, já veio para morrer por todos. Ele ia ser o Cordeiro. E aconteceu exatamente isso. O Senhor Jesus é judeu, ele comeu a Páscoa, a última Páscoa, com os seus discípulos, né? Mandou arrumar direitinho lá para ele. Ele foi, fez a Páscoa com os seus discípulos e mandou. E comeu o pão, partiu o pão, deu para os seus discípulos e falou: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em minha memória. Então era para comer o pão em memória do Senhor. E da mesma forma ele fez com o suco de uva, o vinho, não fermentado. Porque se o pão não era fermentado, o vinho também não. Então, ele fez a mesma coisa com o vinho. Ele deu o vinho e falou: esse é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E então o Senhor falou: vocês vão fazer isso todas as vezes e vão fazer até que eu volte. Essa foi uma ordenança do Senhor Jesus. Ele falou: eu vou morrer, eu vou ser crucificado e vou ressuscitar. E vou subir aos céus, mas eu vou voltar para buscar vocês. Mas vocês vão fazer a ceia, e toda vez que vocês forem fazer a ceia, vocês vão fazer isso para lembrar de mim, que eu morri por vocês e vou voltar também por vocês, porque eu vou vir buscar vocês que estão me aguardando. Então, gente, o que aconteceu? A primeira Páscoa foi um cordeiro morto. Um não, né? Foram vários, né? Mas a gente fala assim, um cordeiro morto. E o sangue protegeu todo aquele povo que estava dentro de casa. Na última Páscoa, que o Senhor Jesus fez dele antes dele morrer, ele fez a Páscoa com os seus discípulos, ele falou: eu vou morrer por vocês, por todos os pecadores, todo aquele que crer e saber que eu sou filho de Deus, todos que crerem em mim e segui-lo, né? Todos que crer nele e seguir, vai herdar a vida eterna. Mas, para isso, gente, nós temos que estar firme com ele. Por isso que ele falou: me segue, fica comigo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não adianta achar que vai para o céu se não seguir o Senhor Jesus. Tem muita gente que fala: não, mas eu acredito em Deus e eu vou para o céu. Não.
Você pode acreditar em Deus? Isso é ótimo, perfeito. Mas você tem que acreditar no Senhor Jesus, porque Deus deu para o Senhor Jesus que só por Ele é que vai alguém para a vida eterna. Só por Ele. Só Ele é que vai levar. Então, essa é uma coisa que não tem como. Não adianta ninguém falar que vai, se não for pelo Senhor Jesus, porque não vai para a vida eterna, gente. Então, ó, nessa última Páscoa, o Senhor fez com os discípulos. Depois da morte dele, como ele tinha profetizado, como o Senhor tinha profetizado, ele tinha falado que os discípulos tinham falado para ele, né, que o templo era muito bonito, tal, porque todos os sacrifícios dos animais era feito ali no templo. E aí o Senhor Jesus falou: vocês estão vendo isso? Tudo aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. E não sobrou. Nos anos 70, depois de Cristo, não sobrou nada. Por quê? Porque o templo foi derrubado. Então, esse templo que eles faziam sacrifícios lá dentro, era o templo que todos os israelitas iam para adorar o Senhor e fazer os sacrifícios, né? Os sacerdotes faziam. Ele foi destruído, acabou. E isso muitos judeus não percebem. Não percebem que de lá para cá não foi mais construído o templo de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio e fez a expiação completa. Acabou. Não é necessário mais matar nenhum animal e pegar o sangue. Acabou. O Senhor foi o Cordeiro perfeito. Ele morreu na cruz por todos e ali acabou. É aqui o final. Se vocês crerem em mim e me seguir, é aqui. Vocês vão para o céu, vão para a vida eterna comigo. Se não for, não vão. Não adianta mais fazer sacrifício, acabou. E não existiu mais o templo, né, gente? A gente sabe que no lugar do templo, eles construíram uma mesquita, né? Não tem mais o templo. Então, os judeus não tem como sacrificar animais. E mesmo sem reconhecer que Jesus é o Messias, parece que eles estão com os olhos fechados, né? Não são todos, obviamente que não, porque tem muitos judeus que são messiânicos. E muitos, quase todos, continuam fazendo a Páscoa. Eles fazem a Páscoa todo ano. Eles comem as ervas amargas, pães ázimos durante 7 dias. Só que não tem mais aquele negócio de matar o cordeiro e passar sangue nas portas. Eles não fazem mais isso. Por quê? Porque tinha que ser feito de uma forma que os próprios sacerdotes faziam, né? Para passar no templo, aonde precisava aspergir o sangue. Então, eles fazem a Páscoa até hoje, que para nós aqui é mês de abril, março e abril. Então, para finalizar, Jesus foi a última Páscoa feita daquela forma lá. Foi feita no Egito. Jesus foi a última Páscoa daquela forma, até Jesus. A partir dali, não ia mais precisar sacrificar nenhum animal, nenhum, porque ele foi o sacrifício perfeito. Então, para nós ficou obedecer ao Senhor, obedecer suas leis, ler as escrituras, que tem que ler sempre. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada leitura. Cada leitura que você faz, você descobre algo novo, algo que você fala: nossa, mas eu li, isso não estava aqui, não tinha visto. E é assim mesmo que acontece. A palavra se renova a cada dia para nós. E nós agora estamos aguardando quem? O Senhor Jesus.
Ele vai vir para nos buscar, para ficar com ele, né? Onde ele estiver, ele falou. Que aonde eu estiver, que vocês vão estar comigo. Então, nós estamos aguardando o Senhor. E nisso vamos continuar, né? Sendo fiéis. Vamos continuar obedecendo a palavra do Senhor. Se erramos, pedimos perdão. E assim a gente vai indo até o Senhor vir nos buscar. Então, gente, o que temos que fazer é o seguinte, é falar o que a Páscoa representa para nós. Representa lá para os hebreus, em Êxodo, foi a saída deles lá do Egito, representou o quê? Representou a liberdade. Eles estavam cativos, num sofrimento danado. Então, eles foram libertos, né? Para eles foi uma liberdade. Mas, para nós, o Senhor Jesus, e deveria ser para todos também, né? Para todos, até para os judeus que não aceitaram o Senhor Jesus. Os israelitas, né? Que não aceitaram o Senhor Jesus. Então, para nós, o Senhor Jesus, a Páscoa é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Lá no Êxodo, lá no começo, lá no começo da saída do Egito, foi a morte do cordeiro. E todos, através do sangue daquele cordeiro, ninguém dos israelitas morreram, né? Ninguém. Dos primogênitos não morreram, foram salvos. E a mesma coisa é nós. O Senhor Jesus morreu por nós. Ele deu o seu sangue precioso por nós. Então, o que acontece? Quando nós aceitamos o Senhor e sabemos o que aconteceu com Ele, é a mesma coisa. Nosso corpo é como se fosse o templo do Espírito Santo. É aspergido o sangue do Senhor Jesus em nós. Um exemplo, pega o sangue do Senhor Jesus e asperge tudo em nós. Então, nós ficamos cobertos pelo sangue do Senhor. Assim como os hebreus ficaram dentro de casa cobertos pelo sangue do Cordeiro, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E o inimigo não pode nos tocar, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é isso, gente. Vamos passar, né, para as pessoas que não conhecem. Não é difícil explicar, né? Eu engasgo um pouco assim para falar, porque eu não estou acostumada a ficar falando em público, não, mas é uma coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Procuro fazer e com base na Bíblia direitinho para não pecar, né? Então façam vocês a mesma coisa. Compartilhem a palavra do Senhor, explicam, falam para os seus filhos, seus netos, seus vizinhos, para todos que vocês encontrar, vocês explicam. Fala, olha, gente, a Páscoa não tem nada a ver com coelho, com ovo de chocolate, não tem nada a ver. É outra coisa. Páscoa é outra coisa. Eles usaram, né? Os pagãos, né, usaram a Páscoa para fazer um negócio, para fazer uma coisa que é totalmente ao contrário do que aconteceu realmente, do que Deus deixou escrito para nós. Mas o inimigo está sempre na mente das pessoas, falando para as pessoas fazerem isso, aquilo, aquilo outro. Se as pessoas aceitam, acaba fazendo errado, né? E a pessoa fala, não, eu vou, que o Senhor me dê entendimento, sabedoria e me ajuda para que eu possa entender a tua palavra. E aí nós vamos ficar com o Senhor Jesus e todos os ensinamentos dele, que é perfeito e agradável. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura, por mais esse pouquinho da tua palavra, Senhor, que estamos aqui falando, Pai.
e é tão precioso. Senhor, abençoe e proteja cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.